Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas questões de geometria espacial. A questão que eu vou fazer agora é a questão número 14. Inclusive, é uma questão bem interessante, porque ela mistura dois raciocínios, geometria espacial e sequências. É super legal pensar nisso aqui também como sequências. Vou mostrar para vocês como a gente pode conectar esses dois tópicos, tá bom? A figura abaixo mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com formato de um paralelepípedo reto-retângulo, tá? Paralelepípedo reto-retângulo. A base de cada degrau é um retângulo de dimensões 20 por 50. E a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau e entre os degraus consecutivos é de 10 centímetros. Quer dizer, vai sempre aumentando 10, 10, 10, 10. Então, essa aqui é 10, essa outra altura é 20, essa outra altura é 30, essa é 40, 50, 60 e assim por diante, tá bom? Se a escada for prolongada por 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume será igual a... Dá uma olhadinha que as alternativas estão em metros cúbicos, tá? E os degraus aqui, as medidas estão em centímetros. Então, de propósito, eu vou resolver em centímetros, faço tudo em centímetros cúbicos e depois eu passo para metros cúbicos. Lógico que você pode, se quiser, começar a fazer já em metros cúbicos. Mas como eu estou fazendo várias questões de vários tipos, eu estou mostrando várias maneiras de eu fazer a transformação de unidades. E aí você, depois que vir todas elas, você escolhe qual é a mais interessante na sua opinião, tá bom? Então vamos lá. A ideia aqui, vou tentar pensar de uma maneira bem crua, bem orgânica, que seria dividir aqui em vários sólidos. Lembrem-se que no total são 20 degraus. 1, 2, 3, 4. Então, assim, o primeiro tem a altura 10, o segundo tem a altura 20. Olha só. 10, 20. O terceiro tem a altura 30, o quarto 40. E o 20º tem a altura 200. Acho que nisso é bem tranquilo de perceber. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, até 200, já que são 20. Na hora de fazer o volume de todos os degraus, que eu vou chamar aqui de volume total, eu vou fazer a soma do volume 1 até o volume 20. Perceba um detalhe, todos esses paralelepípedos têm a mesma dimensão de largura e comprimento, que é 50 por 20. A única coisa que vai mudando de um para o outro é a altura, mas todos eles têm a mesma base. Área da base vezes a altura, área da base vezes a altura, área da base vezes a altura, com todos, tá bom? Então, eu vou usar uma ideia assim. Área da base, 50 vezes 20. Vezes a primeira altura, 10. Área da base do segundo, 50 vezes 20. Vezes a segunda altura, 20. Próximo, área da base... Aqui eu... Deixa eu apagar aqui. Pronto. Não ficar ruim de entender. Terceiro, 50. Área da base, 50 vezes 20. Vezes a outra altura, 30. E assim até o último. Área da base, 50 vezes 20. Vezes a última altura, que é 200. Então, note que eu fiz isso em todos. 50 vezes 20, 50 vezes 20, 50 vezes 20, com todos. E só foi mudando a altura. 10, 20, 30, 40, 50. Aqui, se você perceber, tem 50 vezes 20 em todas as parcelas. 50 vezes 20, inclusive, é 1000. Eu vou colocar esse 1000 em evidência. Vai ficar 1000 vezes 10 mais 20 mais 30. Note que as coisas que foram ficando em evidência foram essas daqui. 10, 20, 30, 40, 50, até 200. É aí que entra a história da sequência numérica. A gente já viu, né, PA e PG. Isso que está aqui é a soma dos termos de uma PA. E aí vamos lembrar da fórmula. Deixa eu baixar aqui. Fórmula da soma dos termos da PA. Primeiro termo mais o último vezes a quantidade
dividido por 2. Aqui eu posso fazer algumas continhas mais simples. Então vai ficar, por exemplo, 200 mais 10, 210. Né? Aqui já cancela, fica 10. Então, 210 vezes 1000 vezes 10. 210 vezes 1000 vezes 10. Então, eu estou aqui em 2.100.000 centímetros cúbicos. E aí eu vou fazer aquela historinha que eu disse para vocês sobre a mudança de unidade, tá? Vou apagar aqui também, depois eu escrevo de novo. Acabou ficando meio grande. Para você não confundir, tá? Eu vou ensinar a passar de metro para centímetro, de metro cúbico para centímetro cúbico, de metro quadrado para centímetro quadrado e vice-versa, centímetro para metro. Vê como é simples. 1 metro, 10 ao quadrado, centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Se você quiser pensar 1 metro quadrado, é só você lembrar que você vai ter isso aqui 2 vezes. Metro quadrado é metro vezes metro. Ou seja, se você tem 10 ao quadrado centímetros, vai ser 10 ao quadrado centímetros quadrados. Ou seja, 10 à quarta centímetros quadrados. Significa que 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Ok. Agora eu vou ensinar metro cúbico. 1 metro cúbico tem 10 ao quadrado ao cubo centímetros cúbicos. Metro linear, metro quadrado, metro cúbico. Então fica 10 à sexta. Então é isso mesmo, tá? Parece muito, mas é exatamente isso. 1 metro tem 100 centímetros lineares. 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. E 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Aqui, se você olhar direitinho, tem 2.100.000 centímetros cúbicos. Ou seja, se eu quiser passar para metro cúbico, basta dividir por 1 milhão. Ou seja, eu tenho que voltar a vírgula 6 casas. Tá aqui, ó. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aqui. 2,1 metros cúbicos. Então, essa é a resposta desse problema, tá bom? Tá feito aí. Eu usei o volume. Aqui eu quis realmente chamar a atenção para isso, por isso que eu detalhei um pouquinho mais, tá? Agora eu vou resolver outro probleminha, que é o problema 19. Pronto, vamos lá. Problema 19 diz assim: um prisma reto hexagonal regular tem a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Eu vou fazer um desenho bem rapidinho, só para ficar mais bonitinha a ilustração, tá? Então, um prisma reto hexagonal regular, né? Só para ilustrar aqui. Tem a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Considere H a medida da aresta da base do prisma hexagonal. Então, essa base aqui é H. E T a medida da aresta da base do prisma triangular. Ele chama de H, H de hexágono, T de triângulo, tá? Se ambos os prismas têm o mesmo volume, então a razão H sobre T vale. Vamos embora colocar a mão na massa aqui. Os dois prismas inicialmente têm a mesma altura, né? A questão menciona que eles têm a mesma altura. Bom, o volume 1 sendo igual ao volume 2, já que ele diz que os prismas têm o mesmo volume, eu vou usar área da base vezes altura.
A base é um hexágono, tá? A área da base vezes a altura, igual a área da base. Eu vou chamar de a linha, que a base é diferente, vezes a altura, que é a mesma, né? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Eu vou cancelar aqui as alturas e eu fico com a área da base, ou seja, a área do hexágono, igual à área do triângulo equilátero. Bom, como é que se calcula a área de um hexágono regular, né? É uma coisa que a gente aprendeu da geometria plana. A área de um hexágono regular, o hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, vou pegar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Então, vai ficar 6 vezes a aresta vale h. Então, a área do triângulo equilátero, h ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não pode esquecer a fórmula da área do triângulo equilátero, tá? Muito importante. E aqui, t ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, dá para eu cancelar aqui. Fica 6h ao quadrado igual a t ao quadrado. Bom, o problema pergunta h sobre t. Então, eu vou isolar isso aqui. H ao quadrado sobre t ao quadrado é 1/6. Quem vai ser? Você agora pode tirar a raiz quadrada dos dois lados. E aí fica tudo em paz, tá? Raiz quadrada de h é h, raiz de h ao quadrado é h, raiz de t ao quadrado é t, raiz de 1 é 1 e raiz de 6 fica assim. A questão deixou a alternativa desse jeito, então não vou precisar racionalizar, porque a resposta já está nesse formato. 1 sobre raiz de 6. Então a gente vai simplesmente respeitar como a questão apareceu, tá bom? Esse detalhe. Agora eu vou fazer mais um probleminha para a gente finalizar, que é a questão número 20. Para decorar sua casa, essa questão tem uma observação muito importante, tá? Fica bem ligado nisso. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas dimensões internas são 40, 35 e 60 centímetros, tá? Deixa eu colocar aqui, vou fazer um desenho para a gente entender legal. Então aqui é um paralelepípedo. Está um pouco fora de escala, mas não tem problema para a gente entender não, tá? A altura é 60. Aqui é 35, aqui é 40. Tudo em centímetros, tá bom? Continuando. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi. Olha, o problema, quando eu falo que tem uma ideia bem interessante, é uma propriedade, que na verdade é uma propriedade física. Você não vai usar somente na aula de matemática. Que é o seguinte, a gente não pode esquecer isso. Primeiro, só lembrando de um detalhe, ele diz que a gente tem que encher com água até a metade, ou seja, até a altura 30, e depois colocar as pedrinhas. E aí existe uma propriedade muito importante, bem interessante também, que diz o seguinte: quando você põe um objeto dentro de um recipiente,
está com líquido, o volume deslocado é exatamente igual ao volume do objeto. Não esquece isso, tá? Volume deslocado, isso é muito importante. Cai bastante em vestibulares. O volume deslocado é igual ao volume do objeto. Nesse caso, o volume do objeto são N pedrinhas, tá? Uma pedrinha tem 100 centímetros cúbicos. N pedrinhas tem 100 N centímetros cúbicos. Então, eu vou colocar aqui 100 vezes N, onde N é o volume de uma pedrinha, tá bom? O volume deslocado, olha só, aqui estava até metade da altura, até 30. A questão menciona que o ideal é você deixar até 10 centímetros do topo. Então, mais 10 centímetros do topo aqui. Se tudo, deixa eu apagar aqui. Se isso aqui é 30, para ficar 10 centímetros do topo, tem que chegar até aqui uma alturazinha de 20. Então, o volume deslocado vai ser exatamente esse aqui. Olha o raciocínio, tá? Isso aqui que eu estou colocando aqui de rosa é exatamente o volume deslocado. Isso é o volume deslocado. Vê. Beleza? As pedrinhas não estavam colocadas. Quando eu coloquei, subiu 20 centímetros de altura. Por que 20 centímetros? Porque tem que ficar a 10 do topo. Tá? E já estava na metade. Então, o volume deslocado é um paralelepípedo de altura 20, comprimento 40, largura 35. Então, vai ficar o volume como 40 vezes 35 vezes 20. Quer dizer, isso aqui é o volume deslocado, ok? E aí dá pra gente fazer algumas coisinhas. Por exemplo, vou fazer uma coisa bem simples. 20 é o 0 com 0, eu coloco aqui. Divide por 100, tá bom? Então vai ficar assim. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 4, 280. É o volume de uma pedrinha. Então, essa ideia é uma ideia super importante e ela pode aparecer com outros objetos, não só pedrinhas, esferas, podem ser cilindros, qualquer coisa que possa ficar submersa, totalmente ou parcialmente, mas aí ia rolar uma história da densidade, que a gente vai ter problemas sobre isso também, tá bom? Então fica ligado, também a gente deu uma passeada aqui em ideias diferentes, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem e bons estudos. Até a próxima.